Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra mais uma vez. Espero que todos tenham um bom ano novo e possamos começar firmes em Cristo Jesus. Então, a palavra que eu vou falar hoje é a fé sem obras. Mas antes de começar, eu vou orar, como sempre. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença, te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e orar para que essa palavra possa falar os corações, aumentar a nossa fé, fazer entender que fé sem obras é morta, e isso possa tocar mais e mais e alcançar mais almas somente para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou ler Tiago, capítulo 2, de verso. Vou ler, não vou ler todo, mas vou ler de verso 17 a 25. Depois, porque se vocês quiserem, podem ler o capítulo todo, do verso que começa de verso 14 a 25. Mas eu vou ler o 17, que diz assim: Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta, assim mesmo, em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demónios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz: Creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que é que essa palavra que nos falar? Diz que a palavra de Deus diz que o que é que adianta a gente ter fé sem ter as obras? Então, não, porque a fé e a obra têm que estar juntos. Então, porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que aproveita-se, agora estou a ler para vocês entenderem, meus irmãos, que aproveita-se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-la? Porque todos dizem, eu creio, eu acredito em Deus, eu creio, todos creem, como ele disse, até os demônios também têm fé, que também creem e também estremecem. Então, a fé tem que estar acompanhada com as obras. Assim como podemos ver o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado, a sua fé foi justificada por quê? Por causa das suas obras. Ele foi obediente a Deus quando Deus disse assim: sacrifica o teu filho, Isaque. Mas por causa da fé, ele não foi preciso, ele não fez questões, não perguntou a Deus nada, mas pegou o seu filho e levou para dar o sacrifício, para oferecer a Deus, do sacrifício não, para se oferecer a Deus, mesmo amando o seu filho. Então ele foi justificado porque ele foi considerado o quê? Amigo de Deus, foi obediente, não questionou aquilo que Deus lhe pediu. Então Deus providenciou um, pronto, um cordeiro para ele. Ele não foi preciso fazer isso, mas Deus viu que ele é um homem temente a Deus, temente, que tem fé. Abraão foi justificado por isso. Então, por isso é que as obras dele agradou a Deus, a obra dele agradou a Deus. Porquê? Porque ele creu a Deus, Abraão creu em Deus e foi-lhe imputado como justiça, foi justificado e foi considerado amigo de Deus. Então, a fé não pode estar sozinha. Então por isso é que diz que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Então, já a fé tem que estar junto. Então, é por isso que eu dei o exemplo de Abraão e também dei o exemplo da meretriz, aquela que era prostituta Raabe, que ela não também foi justificada pelas suas obras. Ela ajudou também a recolher os homens, pronto, escondeu, né? Como nós sabemos quando, no tempo de Moisés, no tempo de Josué, né? Então, quando eles estavam à procura para atacar o seu povo, o povo de Deus, quando então a Raabe ajudou, não sei se vocês sabem essa história, a Raabe ajudou eles, mas ela foi justificada pela fé, ajudou, porque ela também cria em Deus, ajudou, mas ela mostrou isso com a sua obra também. Então ficou impressionada com aquele Deus tão grande, tão poderoso, que libertou o seu povo do Egito, que ajudou, que derrubou as muralhas de Jericó. Pronto, eu só estou a dar um exemplo, né?
que é o que aconteceu mesmo. Então, não é só a gente dizer que é fé, a nossa fé também tem que estar junto com a obra, com as nossas atitudes, com as nossas ações, porque aqui também diz, eu vou ler, né? Como eu não li, assim para vocês entenderem, para eu explicar, porque ele diz assim, eu vou ler o 15 que diz, se um irmão ou uma irmã estiver nus e estiver em falta de mantimento cotidiano e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos e não lhes deis as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Então nós devemos também ajudar os necessitados, os próximos. Não é só dizer que a gente tem fé, glória a Deus, estamos a servir, dar a palavra. Não, também é com nossas atitudes, ajudar o próximo também, porque as nossas obras também vão manifestar. Quando nós somos sementes a Deus, cheios de amor, cheios de amor e compreensão, de amor ao próximo, ajudar o próximo, servir uns aos outros. Isso também vai justificar a nossa fé, a nossa atitude, vai refletir automaticamente. Quando nós somos tementes a Deus, queremos não só ter fé, mas a nossa atitude, isso também vai manifestar automaticamente com as nossas ações, com as nossas atitudes. Vamos ajudar estamos mais sensíveis à dor do outro, ajudar o próximo no cotidiano. É isso. Então, é isso que eu quero deixar aqui. Que a fé sem obra é morta. Nós temos que seguir o exemplo de Abraão, de Arabe, e também amar o próximo, praticar, ajudar os necessitados, visitar os presos, as viúvas, ajudar todas as pessoas, não só também ter fé, mas também fazer a nossa parte, fazer a vontade de Deus, sermos humildes. E pronto, por isso que a fé tem que estar junto com as obras. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra que eu trouxe aqui, que a nossa fé tem que estar junto com as obras. Não é porque todos, como eu disse, todos creem, mas a nossa atitude é que vai mostrar. Assim, temos que seguir o exemplo de Abraão e da Arabe e mesmo sermos humildes, amar o próximo, ajudar o próximo e não só dizer ter fé, fazer a nossa parte, ter fé, mas também fazer a nossa parte. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que Deus os abençoe com essa palavra. É Tiago capítulo 5, do verso 14, eu vou ler em todo de 14 a 25. Fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe.